Olá, meus queridos! No vídeo de hoje, nossa temática diz respeito a meios de transportes. Essa temática, esse assunto, é um tema que analisa como circulam as pessoas e como circulam as mercadorias, né? Existe um raciocínio que é o seguinte, é uma frase que diz, antes de querer prosperidade, construa estradas. Essa frase faz sentido para você? Porque essa frase faz sentido para muitos estudiosos e para muita gente. Antes de querer prosperidade, construa estradas. Qual a lógica desse raciocínio? Os chineses acreditam muito nisso e repetem esse raciocínio para, pensar a questão do crescimento econômico, da prosperidade, do avanço. Um país que tem uma economia forte. Para que um país tenha uma economia forte, ele precisa ter boas opções de transportes, não só para transporte de cargas, serviços e mercadorias. Então, a gente começa trabalhando com o conceito de matriz. Matriz de transportes. Como é uma matriz? O que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto, o conjunto de todas as opções, todos os meios de transportes de um determinado país. Isso naturalmente varia muito de um país para o outro, de um estado para o outro. Cada país tem a sua realidade. A matriz brasileira, como é? É diferente da matriz chinesa, norte-americana, é diferente da matriz inglesa. Isso vai variar muito de um país para o outro. Para você estudar isso com mais profundidade, muitos livros, recursos, textos, apostilas, módulos, colocam esse tema com gráficos, exatamente para você dispor do processo de interpretação de gráficos. E nesses gráficos nós temos aí análise das diferentes matrizes. E como que é a matriz brasileira? A matriz brasileira é uma matriz que, graças, sobretudo, ao famoso governo de JK ou de Juscelino Kubitschek, consagra um modelo chamado de modelo rodoviarista. Isso aqui, naturalmente, tem pontos bem positivos, mas também tem pontos bem negativos. E é isso que a gente precisa analisar. A ênfase, a prioridade no modelo de uma rodovia apresenta vantagens, a acessibilidade, você tem um conforto de sair de sua casa, de dentro da garagem de sua casa, com o seu carro e chegar ao teu destino, o trabalho, ou uma outra casa, ou uma outra cidade, fazer uma viagem e chegar exatamente no ponto que você quer com o seu veículo particular. O modelo que dá ênfase nas rodovias permite isso, esse conforto, essa acessibilidade. Mas, por outro lado, o modelo rodoviarista também apresenta um altíssimo custo para o consumidor que vive nessa realidade de um país que priorizou um modal de transporte que dá ênfase no transporte, que é o transporte individual. Além da gente entender as diferenças de ferrovia, rodovia, hidrovia, transporte aéreo e o dutoviário, é importante a gente reconhecer também que existe uma diferença essencial entre transporte coletivo e transporte individual. No transporte coletivo, eu tenho um grande volume de pessoas sendo transportados em um mesmo veículo. Um ônibus pode transportar 50 pessoas, enquanto no modelo do transporte individual, milhares ou milhões de pessoas se deslocam todos os dias e muitas vezes dentro de um veículo que caberia 5 pessoas, tem uma pessoa ocupando aquele carro e aquele espaço urbano e ele se deslocando sozinho. Se a gente for pensar numa lógica de que nós vivemos numa experiência o tempo todo coletiva, estamos juntos em um aglomerado urbano, esse modelo rodoviarista, essa ênfase no consumo de carros, uma modalidade que é o transporte individual, isso naturalmente gera caos no trânsito, gera problemas no trânsito. A ferrovia já foi mais utilizada no Brasil
acreditem vocês, sobretudo no século XIX. Mas por imposições e questões internacionais, a ferrovia gradativamente foi sendo substituída para dar lugar ao modelo rodoviário. Então, nosso país, Brasil, já foi um país que teve uma ênfase nas ferrovias, nos trens, nas linhas férreas. E, gradativamente, no século XX, as ferrovias elas foram diminuindo em termos percentuais e as rodovias foram sendo potencializadas, incluindo carros, caminhões e ônibus, né? A hidrovia, sabemos que inclui a navegação, tanto fluvial quanto marinha, é considerada subutilizada no Brasil, salvo na região norte, onde a gente já tem uma proporção aí de uso maior. O transporte aéreo é considerado um transporte seguro, mas ainda é um transporte que apresenta uma desvantagem para o consumidor, porque para grande parcela da população é um modal de transporte elitizado, que ainda apresenta um alto custo e aí fica difícil aderir a essa opção. Então, o que acontece? O que a gente precisa aprender numa aula dessa, que é o ideal? No plano do ideal, como deve ser uma matriz de transportes? No plano do ideal, uma matriz de transportes precisa ser equilibrada. O que seria isso? Seria uma matriz que tivesse essas opções de forma bem distribuída, de forma equilibrada, que não tivesse tanta ênfase num modal só, como é o caso do modelo de matriz brasileira, que a gente chama de matriz que tem ênfase na rodovia, herança desse governo desenvolvimentista de JK, que ficou conhecido pela logo da sua campanha, os chamados 50 anos em 5. Hoje, temos um discernimento de que, tem uma frase fantástica que alcanço, que eu quero dizer para vocês agora, que diz assim: país rico não é um país onde todo mundo tem carro. Pensa nisso. País rico é um país onde todo mundo tem transporte coletivo de qualidade. País rico não é um país onde todo mundo tem carro. É um país onde todo mundo tem transporte coletivo de qualidade. Ir e vir, se deslocar, o transporte é um direito. Pensa nisso. O ir e vir, se deslocar, é um direito nosso, é um direito meu, é um direito seu, é um direito do cidadão, Essa questão do se deslocar não é um luxo, como também um direito de se comunicar, a comunicação. E em outros vídeos nós vamos também fazer uma produção de conteúdo para se referir à questão das infovias, do progresso da internet 5G. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, porque existem aulas complementares a essa aqui. E também tem outro vídeo no nosso canal, que já foi colocado à disposição, que é o vídeo sobre mobilidade urbana. Se eu fosse vocês, eu assistiria também esse outro vídeo, porque um está ligado ao outro e facilita o teu entendimento. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau, tchau!